11 fatos sobre o céu que muitas pessoas não conhecem. Antes de começarmos com o conteúdo incrível deste vídeo, quero fazer um pedido especial a todos vocês. Se ainda não são inscritos no nosso canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição abaixo do vídeo e fazer parte da família Cinema Bíblico. Os três céus. Quando a palavra céu é usada na Bíblia sem conotação simbólica, geralmente se refere a um dos três reinos. Como resultado, aprendemos que a Bíblia faz referência a vários céus. O primeiro céu, o céu atmosférico, engloba a atmosfera que inclui o ar que respiramos e o espaço ao redor da Terra. O segundo céu é o céu celestial, também conhecido como o céu estelar. Abrange o Sol, a Lua e as estrelas. É dito que as estrelas estão no céu. A Bíblia também alerta as pessoas sobre os seres espirituais que existem no céu. Existem escrituras que descrevem situações diferentes no segundo céu, onde há momentos em que os anjos que servem a Deus e aqueles que servem a Satanás se envolvem em batalhas significativas. Esses conflitos ocorrem principalmente nas áreas celestiais. O terceiro céu, por outro lado, é o lar de Deus. As escrituras referentes ao terceiro céu afirmam que é o local específico onde Deus reside, conforme explicado em Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Agora, o ponto principal do que temos a dizer é que temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está sentado no lugar de honra à direita do trono da majestade de Deus no céu. O céu é chamado de presença de Deus. O céu é um lugar tangível. João 14, versículo 2 a 4, nos informa que o céu é um lugar real, não um conceito metafísico ou um estado mental. Jesus explicou aos seus discípulos sobre sua intenção de preparar um lugar para eles. Este lugar não seria um mero estado de espírito ou um conceito, mas um local real projetado exclusivamente para aqueles que têm um relacionamento pessoal com Deus. Jesus disse: "Na casa de meu pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar um lugar para vós. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também." Portanto, Jesus usa a palavra lugar 3 vezes nesta breve passagem. Em alguns idiomas, a palavra traduzida como lugar foi traduzida como mansões. Mas, na verdade, refere-se a quartos adicionais construídos na casa do patriarca para acomodar a chegada de novos membros da família através do casamento. Esses quartos faziam parte da propriedade da família. Finalmente, Jesus promete que voltará para nos buscar, para que possamos estar com Ele. Assim, se Jesus é verdadeiro e mora em algum lugar, Ele cumpre a promessa de nos levar até Ele. O homem que ouviu o céu. Há um homem que ouviu o que acontece no céu e que nos dá uma visão. Ele compartilha visões e revelações do Senhor. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, seja no corpo, não sei, ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Que tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. E conheço tal homem, seja no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis que um homem não foi permitido falar. O que aconteceu com Paulo é uma pergunta que muitas pessoas podem ter em mente. Será que o espírito dele foi capaz de se libertar de seu corpo e voar para o céu por conta própria? Ou seu corpo foi levado para o céu junto com seu espírito? Se Paulo não souber, então é impossível sabermos. No entanto, a ideia principal da passagem é que Paulo enfatiza o ponto, repetindo a ideia 2 vezes. Paulo refere-se a este terceiro céu como paraíso em seus escritos. A palavra paraíso deriva da palavra persa para um espaço fechado luxuoso no mundo antigo. Jardins luxuosos fechados às vezes estavam localizados apenas nas dependências das casas reais. Paulo não explica nada do que ele viu quando estava discutindo esta visão celestial, apenas uma descrição vaga do que ele ouviu. Em Números 22, João vê o terceiro céu
Embora Paulo tenha ouvido o terceiro céu, João tem a oportunidade e nos conta o que observou durante seu tempo lá. Livro das Revelações, capítulo 4, versículos 1 a 3. Depois destas coisas, olhei e eis uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como o som de uma trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e eu irei mostrar-vos o que deve acontecer depois destas coisas. Logo que eu estava no Espírito, e eis que havia um trono no céu, e alguém estava sentado no trono. E aquele que estava sentado era como uma pedra de jaspe, um cristal de rocha, e havia um arco-íris ao redor do trono, como se fosse uma esmeralda em aparência. O trono é o foco desta visão, uma vez que foi a primeira coisa que pareceu significativa a João. A atenção de João foi atraída principalmente para o trono que já estava ocupado. Então todos os outros detalhes ficam em segundo plano no contexto. Com esse recurso, não existe trono vazio. Há alguém que se senta neste grande trono celestial. O trono é um símbolo poderoso, clama não apenas a presença de Deus, mas também sua soberania absoluta, seu reino legítimo e sua prerrogativa de julgar. Os anciãos do céu, Apocalipse 4, versículo 4, declara: E ao redor do trono estavam 24 tronos, e sobre os tronos vi 24 anciãos sentados, vestidos de roupas brancas, e tinham em suas cabeças coroas de ouro. O livro das Revelações não especifica quem são os 24 anciãos. No entanto, o termo grego traduzido como anciãos pertence exclusivamente aos homens e não aos anjos, especialmente aos homens maduros, capazes de governar a igreja. Muitos acreditam que esses anciãos não são anjos, pois coroas nunca são prometidas aos anjos. Nem os anjos são vistos usando-as. A palavra coroa, traduzida aqui, refere-se à coroa do vitorioso, usada por aqueles que concluíram com sucesso e obtiveram a vitória, como Cristo prometeu. As 4 criaturas do céu. Ezequiel observou as 4 criaturas viventes do céu, conforme está em Ezequiel 1, versículos 5 a 9. E do meio dela saiu a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, e cada um tinha 4 asas. Suas pernas eram retas, e a sola dos seus pés era como a sola dos pés de um bezerro, e eles brilhavam como o brilho de bronze polido. E tinham mãos de homem sob suas asas, nos 4 lados, e as 4 tinham seus rostos e suas asas. Suas asas tocavam-se uma à outra, não se viravam quando andavam. Cada um ia direto para a frente. As criaturas vivas também são encontradas no Apocalipse, e a descrição desses seres na Bíblia não dá nenhuma indicação de que eles são figurativos, mas os apresenta como seres reais. Os querubins, também conhecidos como as 4 criaturas vivas, significam que esses seres são a mais elevada e exaltada ordem dos seres celestiais. Isso fica bastante claro pela proximidade desses indivíduos ao trono de Deus. Os papéis ou obrigações das 4 criaturas viventes são discutidos nos versículos 6 a 4 de Apocalipse 5. Eles se prostram diante do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e oferecem a ele a mesma reverência que fizeram ao Pai, provando a divindade de Jesus Cristo. Eles carregam harpas e taças de ouro cheias de incenso, que representam as orações dos santos. O propósito das 4 criaturas viventes também tem a ver com declarar a santidade de Deus e liderar na adoração e adoração a Deus. Além disso, as 4 criaturas viventes desempenham um papel na execução da justiça de Deus em algum momento. O que os anjos fazem no céu? Muitas pessoas têm crenças falsas sobre o que os anjos fazem no céu. Mas a Bíblia nos oferece informações sobre suas funções e responsabilidades. Os anjos são capazes de realizar uma ampla variedade de deveres, e suas atividades estão sempre voltadas para Deus e são conduzidas de acordo com sua vontade. Os anjos bons elogiam e adoram a Deus enquanto servem a Ele e cumprem seus comandos. Eles são enviados por Deus para responder a orações e desempenham um papel em servir e proteger os cristãos.
Às vezes, Deus usa anjos como instrumentos de julgamento, especialmente quando pessoas ou nações desobedecem a Ele ou não creem nele. Os anjos observam os cristãos enquanto eles vivem na terra, celebram quando um pecador se arrepende e servem como exemplo para os crentes seguirem, obedecendo ao Senhor e louvando seu nome. Os crentes podem se unir à adoração dos anjos ao louvar a Deus. O céu livre de pecado, morte e tristeza. O céu será maravilhoso porque algumas coisas não estarão lá. Não há lugar na terra onde se possa escapar das garras da morte, já que todos nós estamos sujeitos a ela. No entanto, a verdade é que o céu não foi contaminado pelo pecado, e essa é a distinção mais significativa entre este mundo e o reino celestial de Deus. O pecado do homem permeia a terra, enquanto a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus criou a terra e a deu à raça humana para cuidar e desfrutar. Em vez de obedecer às instruções de Deus sobre as coisas da terra, Adão e Eva escolheram ouvir Satanás e desobedecer a Deus, o que levou ao pecado original. A sala do trono do céu. Cores vivas são usadas para descrever a sala do trono no céu. Além de um arco-íris ao redor do trono, há também 24 tronos. O trono e a pessoa que está sentada nele são retratados como muito ativos. O Senhor não está adormecido no trono, há movimento. O leitor está sendo preparado para o derramamento da ira de Deus, com relâmpagos e trovões em Apocalipse 8, versículo 5, representando todos os julgamentos de Deus sendo enviados do seu trono. Esta linguagem também traz à mente os trovões e relâmpagos do Monte Sinai quando Deus visitou. No entanto, João não é o único homem na palavra de Deus a testemunhar isso. O anjo mais misterioso do céu, os Ofanins. A palavra hebraica Ofanins é mencionada em Ezequiel 1, versículos 15 e 21. Deus escolhe abrir o céu diante dos olhos de Ezequiel, e é difícil imaginar o que Ezequiel viu ou descreveu. Ele viu o trono de Deus sendo transportado em uma espécie de carruagem sobre 4 rodas, criando a impressão de constante movimento e atividade tanto dos seres vivos quanto do trono. Essas rodas eram extremamente ágeis, podendo girar em qualquer direção sem ficarem desorganizadas. Ezequiel descreveu essas rodas em algum detalhe, mencionando globos oculares em conexão com as rodas. Os próprios querubins, que estavam cobertos de olhos ao redor, são descritos como seres reais na Bíblia. A guerra no céu. Os anjos que desertam do céu são chamados de tolos. O que aconteceu? Por que eles desistiram de seu território legítimo? Este é o lugar para aprender sobre a grande rebelião no céu Apocalipse 12, versículos 7 a 8. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos travaram guerra com o dragão. O dragão e seus anjos travaram guerra, mas não prevaleceram, e não houve mais lugar para eles no céu. De acordo com Apocalipse 12, o dragão, também conhecido como o Diabo e Satanás, lutou contra Miguel, o arcanjo e o chefe dos anjos de Deus. O diabo elaborou um plano para derrubar Deus, que foi responsável por esta rebelião. Agora, vamos ao que interessa. Este vídeo está recheado de informações valiosas que tenho certeza de que vocês vão adorar. Mas aqui está o trato. Quanto mais interação tivermos, melhor será. Então, peço a todos que curtam este vídeo, deixem seus comentários e compartilhem com amigos e familiares que também possam se interessar por esse assunto. Vamos criar uma discussão animada nos comentários e construir uma comunidade vibrante aqui no canal. Estou ansioso para ler o que vocês têm a dizer.